E é me dado o privilégio de trazer a mensagem de Deus. Eu olho para trás e sei que eu não cheguei aqui sozinho. Alguém lá atrás orou por mim. Tem vozes de homens de Deus atrás de mim falando. Tem meu pastor que cuidou de mim desde os 11 anos de idade até. Eu estou com 39 anos. Então conhece a minha vida, Deus da adolescência. E antes de vir para aqui na Bahia, eu sou de Belo Horizonte. Ele orou comigo e abriu um sorriso tão gostoso quando eu virei para ele e falei: sou teu discípulo, eu estou indo. Amados, eu conheço o ministério da continuidade. O ministério que continua, porque o bastão da graça, ele nos é passado dia a dia. Profetas de Deus se levantaram no passado e antes que eles morressem, o bastão que eles tinham, a unção que eles tinham, eles passaram para frente: olha, estou indo para Deus, estou voltando para Deus, não pertenço a essa terra, mas você continue essa caminhada. Então, para mim é um privilégio estar aqui hoje anunciando a palavra de Deus. Glória. Amados, antes de chegar aqui, eu quero falar para você que quando pedi a Deus para que eu viesse à Bahia pregar a palavra de Deus, como a pastora José aqui falou, nós nos conhecemos no meio do tumulto, né? Lá em Tarantino, quase divisa de Minas. O Senhor me levou ali 1.700 quilômetros. O Senhor lá em Belo Horizonte me dava a mensagem. Eu fui mastigando aquela mensagem até em Tarantino. Não sabia onde que ia pregar aquela mensagem, mas eu sabia que Deus tinha um lugar definido para que aquela mensagem fosse entregue. Estive ali na igreja Rosa e Saron. Me foi estendida a oportunidade e eu preguei aquela mensagem. E ao final daquela mensagem, o pastor vira para mim: olha, amado, sem você saber, Deus te usou para selar um evento que estaremos fazendo aqui na igreja. E ontem à noite eu estava orando para isso. Então foi uma confirmação. Um homem de Deus orava de joelhos, clamando por algo que ia acontecer. E Deus moveu espiritualmente lá em Belo Horizonte. Um jovem estava trabalhando, fazendo seus afazeres, falando com Deus, e Deus me entrega uma mensagem. Então nada no nosso meio é vão. Nada em nosso meio vai ser descartado. Deus sempre tem algo para passar. E é importante que vocês tenham um profeta na casa de Deus. Deus não nos escolheu como ministério de ficar no banco. Porque o ide e pregar o Evangelho a toda criatura é para todos aqueles que um dia aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Isso independe de idade, isso independe de cargo, de igreja, isso é um ide para toda a igreja. Eu gostaria que você lesse comigo hoje Joel capítulo 2, a partir do versículo 26. Onde Deus estará falando através do profeta Joel à nação de Israel. Aquela nação que um dia foi chamada por Deus, escolhida por Deus, para que levasse o nome de Deus a todas as nações. E como qualquer um de vocês ouviu a palavra de Deus, colocou no seu coração e começaram a caminhar bem, foi tirado do Egito no meio de um povo que tinha escravizado entre 400 e 430 anos. E através de Moisés, Deus vai ali, resgata aquela igreja. Joel capítulo 2, a partir do versículo 26. E Deus resgata aquele povo através daquele homem, através de Moisés. O povo sai do Egito e Deus vai falando várias vezes com aquele povo, porque havia o pecado, aquele povo tinha que ser lavado, ser purificado. E Deus vai levantando profetas. Morreu Moisés, Deus levantou
semelhante a Ele, seria Jesus Cristo, e o povo deveria ouvir. Mas Satanás, amados, Deus que você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ou você tem a unção de Deus, ou você é escolhido por Deus, Ele não vai ficar parado. Aleluia! Eu quero falar para você que em Deus que você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você passou a ser uma potência nas mãos de Deus. Porque você não é mais uma pessoa comum, você é chamado, escolhido para pregar a todas as nações, para levar o nome de Deus sobre essa terra. Você é chamado para trazer o invisível ao visível, fazer que o sobrenatural roube o natural, e o natural comece a glorificar e louvar o nome de Deus, e ter a mesma visão que Deus te chamou. Então é uma recompensa e não muito fácil. E Deus levantava profetas, os profetas morriam, passavam o bastão, até que um dia chegou a Joel, um homem de Deus, um homem simples. A nação tinha se desviado. Vocês vão ver que ele começa aí no versículo 26, falando de uma restituição. Olha, restitui-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundante, até ficar satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não mais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. O meu povo não será envergonhado para sempre. Deus chama Joel, glória a Deus. E a primeira etapa é uma bênção. Deus fala de uma restituição. Mas por que Deus fala de uma restituição àquela nação? Eles tinham se voltado para Deus e olhado para baixo. Quando o homem de Deus para de olhar para Deus e começa a olhar para baixo, algo vai sair errado. Porque a visão, amados, presta atenção, a visão só vem lá de cima. Glória a Deus. Concorda comigo? Se você desviar os seus olhos do Senhor, os seus caminhos vão ser tortuosos. Foi o que Jesus Cristo falou, que aquele que colocar as mãos no arado, ele não pode olhar para trás. A nação tinha passado por vários reis políticos, reis que entraram em aliança onde que não era preciso fazer aliança, homens que se venderam no meio do caminho, homens que tentaram dar um jeitinho para Deus, homens que tentaram andar com suas pernas. E quando se tenta andar com suas pernas, a visão também cai. Porque tudo é para Deus e por Deus. E Deus não divide glória. Deus não divide glória. A glória é só dele. Porque foi ele que teve todo o trabalho de criar todas as coisas. Só ele, Deus amado, que conheceu você desde o ventre da sua mãe, lutando com mais de 200 milhões de espermatozoides querendo fecundar um óvulo. Quando você estava ali naquela carreira, ainda informe, ainda não conhecido ou manifesto à humanidade, Deus já estava te olhando. Foi Deus que conduziu você até aquele óvulo para que você fecundasse aquele óvulo. Então não foi por acaso que você nasceu. Mais de 200 milhões morreram e você sobreviveu. E um dia Deus colocou alguém no seu caminho para que lhe falasse do nome de Jesus Cristo e você viesse aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Amados, e Deus te resgatou e agora Deus começa a falar dentro do seu coração. Deus começa a trazer o sobrenatural
você. Te batiza com o Espírito Santo. Cada lugar que você vai, Deus usa um profeta lá no altar, ou até mesmo usa um profeta com uma profecia para começar a falar dentro do seu coração. Porque a graça, amados, ela não vem de uma vez. Ela vai crescendo. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: desenvolver a vossa salvação. É um desenvolvimento. A cada dia você vai conhecer o seu Senhor. Mas é necessário que você se coloque de pé. Que você comece a caminhar. Porque não há profeta que fique parado nessa terra. Não há profeta que consiga conhecer a Deus, enxergar a Deus e ficar parado nessa terra. Então Deus fala primeiro de restituição. Deus sabe aquilo que está passando no seu coração, as suas lutas, as suas dores. Sabe tudo que está se passando dentro da sua casa. Os seus sonhos aí que ainda não foram concluídos. Deus sabe, amados, quando você tem a sua conta de luz para pagar. Deus sabe até quando você não tem dinheiro para pegar um ônibus para ir para a igreja. Amados, Deus sabe. Deus sabe de todas essas coisas. Nada está oculto diante de Deus. Amados, estamos vivendo dias em que Deus tem contado com os profetas deles nessa terra. Temos visto igrejas políticas que cresceram aí, precisando da mão do homem. Está tendo tanta unção diferente na casa de Deus. Tantos milagres que não são milagres de Deus. Há tantas coisas que estão se passando no meio da igreja de Deus que não é de Deus. E tem muitos se prostrando e louvando a Deus. E Deus está falando: não estou aí. Deus precisa que o profeta se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amados, é tanta unção diferente que não condiz com as Escrituras. Está tendo um festival de cultos falando de prosperidade. Povos têm, muitos têm tentado comprar Deus com o seu dinheiro. E sempre há, infelizmente, um profeta, um pastor que aceita aquele dinheiro. Não, eu tenho que continuar o meu ministério, eu tenho que continuar pagando o meu programa de TV, eu tenho que continuar fazendo isso, tirando os olhos de Deus, colocando naquele único Deus que Jesus Cristo manifestou, Mamon, que é o Deus das riquezas. Quero falar para vocês que fiquei assustado lá em Belo Horizonte, quando eu ligando a programação de uma rádio, querendo ouvir a palavra de Deus, e lá do outro lado, o amado me solta um que eu fiquei triste, fala uma revelação muito estranha. Amados, aquele que Deus manda falar, me revelou aqui agora, que as 10 primeiras pessoas que ligarem no programa, Deus vai falar com ele. Meu Deus, está fazendo promoção agora, Senhor. Deus está fazendo promoção. 1.000 pessoas, sei quantas pessoas correram para o telefone e quantos ficaram angustiados porque quando chegou ao profeta, meu amigo, você é o 11º, não tem palavra para você. Amados, eu conheço um Deus, aleluia, que conhece cada estrela do céu e chama-as pelo nome delas. Não interessa se você é 1.000, se você é 10.000, Ele sempre vai estar com seus ouvidos atentos para ouvir a tua voz, porque Ele pagou um preço de sangue e só Ele, aleluia, tem a palavra certa para você. Está estarrecido? Se eu te falar do sabonete que emagrece, e se eu te falar do sopro que está emagrecendo, amados, como se sentiriam os profetas
se levantasse nessa geração e visse tantas coisas que têm acontecido. Quantos profetas foram colocados em xeque no Velho Testamento, onde só um profetizava a verdade, 400 diziam outra coisa, e ainda falavam que seja a tua boca como a boca desse profeta, que só falou isso. Mas o profeta não se vendeu porque ele sabia que Deus é Deus. Quando Deus coloquei meu coração para vir a Bahia, para trazer uma mensagem, Ele falou comigo: tu vais como somos pequenos. Não precisa ser grande para que Deus faça grandes coisas. Só é preciso que você esteja no altar, que você esteja na posição que Deus chamou. Aleluia. O profeta Joel, ainda continuando, versículo 28 diz assim: após a nação ser chamada a ter um concerto com Deus, e Deus começar a fazer a restituição, agora Deus vai fazer a maior restituição que o povo precisava. Se fosse só no financeiro, amados, tinha acabado por ali. Se só fosse só na alimentação, tinha parado por ali. Deus tinha escolhido o profeta, chega, mas ainda a profecia continua. Versículo 28 diz assim: e depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão visão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei maravilhas no céu e na terra: sangue, fogo, colunas de fumaça. Eu passo a crer, depois disso, que o financeiro para Deus, o financeiro, ou qualquer coisa, é supérfluo se você não tiver o Espírito de Deus. Deus podia enriquecer ou te enriquecer em qualquer momento. Deus podia abrir as janelas do céu agora, chamar o seu patrão e lhe dar o maior salário deste mundo. Deus podia agora ir lá na sua conta bancária, depositar riquezas que nem caberia em todos os bancos. Mas nada disso seria maior do que você ter esse Espírito Santo de Deus dentro da sua vida. Nada é maior do que o mover do Espírito Santo de Deus. Amados, quem disse para o presbítero Ivan que uma amada que nem o conhecia, estaria na internet no momento que ele entrasse para brincar com um joguinho bíblico, e Deus moveria o coração dela para recebê-lo em sua casa? Amados, quem tocaria uma irmã lá em Goiás para de cara comprar 20 DVDs para abençoar, porque aquele servo de Deus fala com Deus: Deus, eu quero ir, não quero de ônibus, são 26 horas até lá. Quando eu fui no interior foi 26 horas, de Belo Horizonte para cá eu sei quanto tempo é. Deus de cara mandou aquela irmã: olha, compre 20 DVDs deles. Então eu estou te dando a passagem de avião. Passando um tempo, compartilhando da visão da vida até aqui onde vocês estão. Mas nós DVDs saímos para São Paulo e aquela irmã que comprou aqueles DVDs, vendi para ela num preço de R$30, chamada vamos dividir. Vamos dividir, porque eu quero que você conheça o meu ministério. Até aqui, aquela irmã vai ao banco,
Meu servo falou comigo que está sem terno, precisa de um terno. Aquela amada, não deposita os R$30, deposita os R$200. E o servo dele, sem saber, vai ao banco e chega lá e vê aquela quantia. Deus fala para ele assim: olha, está aí o seu terno. O que você está esperando? O que você está esperando? Deus me fez lembrar os profetas que se passaram sobre a minha vida, que profetizaram. Amado, Deus tem uma visão para você. Não pare. Deus tem algo a fazer na sua vida. Eu olho para o meu pai, aquele homem semi-analfabeto, que aprendeu a ler, olhando as Escrituras, que um dia dirigiu-se a um hospital para visitar uma criança. E quando ele chega àquele hospital, já tinha passado mais de 40 minutos em que aquela criança havia falecido. Ele, como profeta de Deus, pergunta: eu posso ver a criança? O médico falou assim: não, se eu quiser ver, tudo bem, você vai ver a criança. Meu pai pega a criança ali na cama, coloca apenas no seu peito e fala: Deus, clama a Deus, e cadê a mãe dessa criança? E devolve aquela criança com vida à sua mãe. Aleluia, glória a Deus. Amado, isso não é comprado. Hoje ele não está aqui, mas eu sou a continuidade do ministério dele. E eu quero falar para você que você é a continuidade da visão de alguém. E Deus precisa que você se coloque como profeta. Por isso que aqui na visão de Joel, Deus vai falar para os jovens: jovens, vocês terão visão. Lá no mundo hoje, canta-se coisas que detonam a vida de qualquer jovem, e ele sai cantando ainda, manifestando demônios sobre a sua vida. Mas você não, jovem, você tem uma palavra de Deus falando que nossos jovens terão visões. Você não foi comprado em vão. Você é jovem e Deus te escolheu para levar a palavra dele. Deus precisa de profeta nessa terra. E ainda continuando, Deus ainda fala: aleluia, Deus quer. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, amados. Mães, pais, não aceite que o mundo engula os seus filhos. Leve o mundo para dentro da sua casa, porque é a promessa de Deus que eles vão profetizar. Aleluia! Que eles vão profetizar. Não desista da sua linhagem, porque Deus conta com ela para manifestar o poder dele sobre essa terra. Glória a Deus. Para você aí, amado, que já está com seus cabelos brancos, e muitos dizem para você: olha, passou seu tempo, as portas do emprego já se fecharam, os homens começam a olhar você com outros olhos, até mesmo aquele homem de Deus que você conta com ele para que tudo aquilo que Deus fez em você seja ainda manifesto, que tem te fechado as portas, ou até mesmo te virado as costas. Deus ainda fala para você que você ainda sonhará. E se Deus está falando sonho, é porque Ele é Deus que realiza sonhos. Não para de sonhar, porque Deus ainda conta com os profetas desse tempo. Deus ainda conta com você, amado. Deus ainda conta contigo. Ainda que toda a nação se virasse contra Deus, se você se manifestasse e falasse: Deus, eis-me aqui, vira-me a mim, Deus te levantaria e reergueria toda a nação, porque você olhou para Ele, você ousou a pregar o Evangelho, e Deus vai manifestar o seu poder através da sua vida. Não interessa o lugar onde você está, onde você esteja, seja profeta. Glória a Deus.
vários homens de Deus que foram levantados dessa terra para pregar o Evangelho, o genuíno Evangelho. Amados, o Evangelho é simples. Não precisa ser enfeitado o Evangelho. Precisa você falar palavras bonitas. A capacidade que Deus te deu é tremenda. Você já é cheio do Espírito Santo de Deus. Um dia eu usei falar para Deus, eu vejo pregadores aí, uns falam inglês, outros falam francês, outros falam não sei o que. Deus, eu não tenho nada disso. A linguagem é simples. Às vezes eu peço até no começo da pregação. E Deus falou assim, então filho, começa a citar para mim. Senhor, ele fala francês, ele falou assim comigo, isso é enfeite ou é unção? É enfeite. Deus, ele tem uma glória generosa em todas as suas mãos. Meu filho, isso é enfeite ou é unção? Deus é enfeite. Meu filho, agora quando ele ergue as suas mãos e você começa a ouvir o meu manifestar sobre todos aqueles que estão ouvindo, o que é unção, meu Deus. Então você tem a unção, Pai. Aleluia! Muitos se levantaram e não têm pregado o genuíno Evangelho. Estão se vendendo, estão se corrompendo. Eu ouso falar que o melhor de Deus ainda não se manifestou. Por que, amados? Eu ouso falar que o melhor de Deus não se manifestou ainda. A igreja está em guerra. E Deus não vai apresentar o melhor para o seu inimigo. O começo da batalha. Vários profetas profetizaram sobre dias que nós estamos passando hoje. Eu já sabia que a igreja ia se corromper, que igrejas se tornariam políticas, que vidas levaria ao altar e faria dele palco para o seu próprio crescimento. Deus já sabia de tudo isso, amado. Deus já sabia. Nada acontece, pastor da igreja, se Deus não deixar. Nada. Até a nossa vida aqui foi permissão de Deus. Aleluia! Você crê nisso? Amém! Está sendo difícil ouvir o verdadeiro Evangelho em muitas igrejas. O Evangelho que fala sobre o pecado. Eu quero convidar você que conhece as Escrituras, que tem gasto seu tempo olhando a palavra de Deus, lendo. Você vai ver vários profetas iam até os reis, tinha liberdade de ir até os reis e falar sobre o seu pecado, ser conselheiro para aquela nação. Posso falar de Isaías, falar de Daniel, falar de José e vários outros profetas pequenos que tinham acesso aos dirigentes das nações e não se calavam. Eu quero que você agora examine dentro do seu coração se você vê que está acontecendo isso no nosso tempo. Você tem visto algum profeta de Deus na mídia falar dos pecados das nações, daquilo que está acontecendo no nosso tempo? Se voltar para o presidente da República e falar dos seus pecados? Não está acontecendo. Porque se ele falar, o seu programa será extinto. Aquilo que estamos suportando, não estou falando contra a unção de Deus na vida deles, mas quero deixar bem claro que o que está acontecendo aí não se condiz com aquilo que a Bíblia fala. E se for lá em cima, tem que começar a pregar para aqueles que estão lá em cima.
Se você pegar um pouquinho dessa mensagem, colocar ela em prática na sua vida, você vai ver que o melhor de Deus está para manifestar ainda. Aleluia, Deus. E se você pegar essa visão, o melhor de Deus será você. Aleluia. Você crê nisso? Você crê nisso, igreja? Aleluia. Você crê nisso, igreja? Então eu agradeço, eis aqui, Senhor. Glória a Deus. Não vai ser fácil chegar aonde Deus quer que você chegue. Vai haver tropeços no caminho que até homens de Deus colocarão contra você. Mas não se preocupe que Jesus Cristo sabia disso. Até o seu companheiro mais íntimo se colocou contra ele, o vendeu. Mas Deus precisa que você o enxergue com olhos de profeta. Para mim chegar aqui, amados, fazer essa mensagem, foram movidos 3 processos de calúnia contra a minha vida. Só porque eu usei e falei assim, Deus, eu estou indo. 2 já foram encerrados. Não tem prova. Não tem prova. Mas Deus, o que é isso? Essa pessoa que está pintada nesse processo não sou eu. Deus falou, não me preocupe, eu te conheço. Quando o profeta se levanta, Glória a Deus. o inferno não para. Glória a Deus. Vai querer te calar, Glória a Deus. vai querer te caluniar. Mas você tem que olhar para dentro de si e ver que tem algo mais forte Glória a Deus. do que qualquer situação. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero te convidar a conhecer o maior profeta que passou sobre essa terra, que se chama Jesus. Mesmo você não usurpou o seu chamado de Deus. Ele poderia nascer no melhor palácio, cercado por pedras. Mas ele usou descer a menor estatura que existia. Ele veio com o povão, aleluia. Ele desceu lá no meio do povão. Glória a Deus. Amados, me entristeço quando foi em seminários, com internos que reúnem vários profetas de Deus. Os amados entregam suas mensagens. Cadê o profeta? O profeta sumiu, tem uma agenda de todo tamanho, esquecendo. E olho para as escrituras e vejo Jesus no meio do povo, sendo amassado, sufocado, até ser tocado por uma mulher, pelas costas e sair dele em virtude. Amados, muito tem passado por essa nação e pregado palavras de Deus, mas não tem sido Jesus aqui na terra, não tem sido Deus na terra. Aleluia. É preciso que você, como profeta, abrace a visão de Deus. Aleluia. É preciso que você ande na estatura que o nosso Jesus Cristo andou. Porque para Ele ser levado como Rei da Glória, Ele se rebaixou, aleluia, em todos os aspectos. Você deixou de toda a sua glória, seu trono de glória, deixou, o brilho da glória Ele deixou, e se revestiu da mesma carne que veste o seu corpo.
podia abrir o selo. E João, seu irmão, nosso irmão, começa a chorar. Foi tudo em vão. Sabe, os meus irmãos morreram, os meus irmãos apóstolos. Pedro foi crucificado. Tiago foi atravessado a espada. Bartolomeu arrancado sua pele, o seu corpo. Eu mesmo fui mergulhado em óleo escaldante, mas o Senhor não deixou morrer. E agora o selo não pode ser aberto. Até que o Senhor fala assim: olha, João, Jesus, aleluia. Ele venceu, o Cordeiro de Deus. Ele venceu, o leão da tribo de Judá. Ele venceu. Glória a Deus. Manifesta Jesus Cristo como leão. Mas quando João olha, ele enxerga um cordeiro. Está prestando atenção? Era um leão, mas ele manifesta como um cordeiro. Se ele manifestasse como ele era, ninguém ficaria perto. Não poderia alcançar você. Glória a Deus. Porque ele é Deus e Deus é glória. Se fez cordeiro mesmo sendo leão. Sofreu todas as tribulações. Passou por tudo sem pecado. Foi ao céu. E enviou o Espírito Santo. Para que hoje, amado, você seja profeta nessa terra. Aleluia! Eu convido a amada igreja a ficar de pé. Porque eu reconheço, Glória a Deus. para mim ser profeta nessa terra, outros profetizaram ao meu respeito. Outros profetizaram ao seu respeito. Eu peço a você que levanta a sua mão nessa hora. Porque toda unção é passada. Glória a Deus. Toda unção, glória a Deus, não é para ficar apenas no vaso.
pedindo licença, meu Deus, agora para falar de algo que aconteceu comigo. Um dia Deus falou para mim em certo lugar que queria fazer algo. Mandou para um lugar lá em Belo Horizonte, cidade próxima de Belo Horizonte. E eu ouvi a voz de Deus. Primeiro eu falei assim: Deus, já saí do trabalho cansado, preciso ir para casa. Não havia telefone, não havia como eu falar para os meus pais onde eu estava indo. Sempre fui filho obediente. Sempre andou nas minhas costas a obediência aos meus pais, aos meus pastores, aos meus líderes. E eu peguei o ônibus rumo a Copacabana sem saber o que ia fazer, para onde eu iria. Amém. E quando chego a Copacabana, eu continuava sem saber aonde o que eu ia fazer, até que o Espírito Santo Deus me trouxe lembrança de uma jovem que tinha estudado comigo, que morava ali. Eu me dirigi à casa dela. Contei para ela a minha visão, que Deus tinha falado comigo, e ela falou comigo: se Deus não te mandar para outro lugar, eu quero que você vá para a minha igreja. Amém. Passei a tarde com ela. Chegou o horário do culto e eu fui para a igreja dela. Amado, o tempo naquela noite, hoje parou de chover, para ver, Deus da Deus para parar de chover. Mas naquela noite as nuvens estavam marrons, parecia que cair na terra, tão pesado que estava, um vento forte. Mesmo assim me dirigi à igreja. Quando cheguei à porta da igreja, enxerguei um jovem que estudava também comigo. A mensagem veio na hora. Eu me dirigi àquele jovem, transmiti a mensagem. E a palavra de Deus, no final dela eu lembro: hoje é o dia de você se entregar a Deus. Hoje é o teu dia. Ele balançou a cabeça, entrou para a igreja e aceitou Jesus. Não precisava mais nada. Nada de coração, não precisava mais nada. Uma alma vale mais que o mundo todo. Ele trouxe aquele culto, cada um foi para sua casa, e eu fiquei na BR, uma rua muito perigosa, no escuro. Eu usei e falei para Deus: Deus, eu te obedeci. O Senhor mandou eu vim. Agora cada um foi para sua casa, estou aqui sozinho na BR. Ônibus aqui é demorado. Os ônibus de hoje são demorados, imagina há 20 anos atrás. Era bem mais demorado, amados. E eu olhava para cima, olhava para baixo. O tempo parecia que caía em cima de mim. E eu falei com Deus: Deus, o que eu faço? O Senhor falou a coisa mais improvável que poderia acontecer naquela noite. Pede carona. Falei: Deus, pedi carona. Pedi carona numa rua perigosa dessa, onde o carro passa veloz. Ainda estou no escuro, pedi carona, Deus fala: pede carona. Eu começo a balançar a minha mão, pedir carona, os carros passam velozes. Ainda para ajudar, chega alguns homens e ficaram me olhando assim, cara estranho. Pedi carona na hora dessa, eu lá todo com vergonha. Pedi carona, meu Deus, pedi carona do jeito que Deus me fala. Fala com aqueles homens, entram para aquela bomba. Cheguei a eles: olha, precisa ter refit. Pode me dar carona até lá? Olha, nós vamos entrar para a empresa logo à frente, senão nós levaríamos você. Eu novamente falo com Deus: Deus, eu faço. Deus pede carona. A mãozinha novamente começa a balançar. Carros passam velozes. E de repente um ônibus de viagem para. Olhei bem para aquele ônibus.
Tive cuidado de olhar bem no fundo do ônibus, procurar. Amado, se havia mais alguém naquele ônibus. Não tinha ninguém naquele ônibus. Só o motorista. Ele segue viagem, poltrona macia, olho, cheirando novo. Deus está pedindo, Pai. Ele faz parar um ônibus de viagem para me pegar, me levar até a ponto onde eu preciso. Glória a Jesus. Desço do ônibus, eu vou para cima numa rua, chego no ponto, quando eu chego no ponto, o ônibus que liga para o meu bairro, já aponta, sai da BR, tudo cronometrado. E eu ainda levo para cima. A chuva querendo descer, Deus segurando aquela chuva. Não vai descer. Não vai. Não vai. O profeta lá embaixo ousando me obedecer. Não vai. Desço do ônibus, no meu ponto, desço correr na rua. Chego em casa, quando fecho a porta, aquela chuva cai. Chuva pesada. E eu começo a glorificar a Deus de frente. Ali eu passei a crer no sobrenatural de Deus. Porque eu começo a rir com Deus. A Deus. Tudo foi cronometrado. Até a chuva foi cronometrada. E Deus começa a rir comigo. Falou: se o Senhor não me obedecer? Sim, papai. Fiz a tua vontade. Eu vou te dar um motivo para você rir mais em mim. Foi certo, o Senhor fez. Aquele ônibus não existiu. Você vê o sobrenatural de Deus. Você sabe o que é andar mais de 18 quilômetros em um ônibus que não existia. Ainda acontece. Ainda acontece. Ainda acontece, amados. Por que eu estou falando isso? Para glorificar a mim? É para você saber, quando você usar, andar como profeta, Deus vai mover o sobrenatural a seu favor. Amém? Eu quero agradecer de coração a todos vocês que apareceram aqui nessa noite. Vocês não estão indo para casa da mesma forma que vocês entraram. Eu tenho certeza absoluta. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a minha amada, a toda vez, que ousou a deixar alguém que eu nem conhecia direito ir para a sua casa. Agradecer o pastor Daniel, por ter aberto essa porta, para que eu levasse o dele. Pode começar a sorrir, vocês vão para longe. Vocês vão para Minas, daqui a pouco estavam em Goiás, daqui a pouco estavam em São Paulo. Porque algo que Deus me colocou no meu coração: olha, você vai começar a manifestar os pequenos. Amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, eu não vou subir sozinho. Eu quero levar todos com vocês. Amém? E eu vou passar a palavra para o pastor Daniel. Amém?